Bem, meus irmãos, então nós vamos dar agora continuidade aos estudos da nossa casa. Segunda-feira é dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso irmão Alcir Mesquita vai dar continuidade. Vamos prestar a máxima atenção ao que ele tem para nos dizer. Que ele seja muito inspirado. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, o nosso meigo e amado mestre, nos ampare e sustente. Tem que cortar a luz, a música. Nos ampare e sustente na noite de hoje. Né? Estudando o tema para nós debatermos aqui, eu me lembrei muito de um professor meu que, quando ele estava apresentando uma matéria nova, você fazia uma pergunta e falava: estou com uma dúvida. E você expunha a sua dúvida. E ele dizia assim: isso não é dúvida, isso é dívida. Você devia ter aprendido no ano anterior e não estudou adequadamente. Então você está com uma dívida, não está com uma dúvida. Por que eu me lembrei disso? Porque a gente labuta na doutrina espírita, lê, debate, mas a gente está com uma dívida. Porque a gente não consegue mudar o comportamento, né? E nós expressamos no dia a dia nossas atitudes, não? Baseado nas nossas crenças e valores. E isso, deixei até o tema aqui, né? Porque Moisés ainda seguia a lei de Talião, né? Preconizava o olho por olho e dente por dente. E Jesus faz uma ruptura desse conhecimento, desse modo de ser. Ele diz: puxa, mas isso mudou muito, tem 2000 anos. Mas será que as nossas crenças pessoais estão baseadas no conhecimento cristão, na doutrina espírita? Ou nós ainda acreditamos no olho por olho, no dente por dente? Né? Por isso que eu disse que a gente tem uma dívida. Eu vou fazer uma reflexão com vocês. A gente lança um filme de amor, bondade e ternura e lança Rambo 3, A Vingança. O que dá mais bilheteria? Rambo 3, A Vingança. Por quê? Porque a gente acredita nisso. A gente acredita em vingança, em violência. Né? Tá aí, está na bilheteria do cinema. Né? O filme bobinho, daquele cara, muito boboca. Não gostei daquilo, não. Filme bobo, sem ação, sem nada. O cara não morreu ninguém. Não é isso? Não é assim que... E a bilheteria expressa de forma muito clara os nossos valores. O que nós acreditamos, né? Então a gente está com uma dívida, a gente está lá no passado ainda com Moisés. Porque quando Jesus propôs, e aí o nosso tema de hoje é: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Isso é uma ruptura do conhecimento terrível, né? E que talvez até hoje nós não tenhamos compreendido. Então nós vamos fazer hoje uma reflexão sobre essa mudança que Jesus propõe, e eu vou seguir a dica que Kardec dá logo na abertura desse capítulo, itens 7 e 8, ele começa dizendo o seguinte: que nós retribuímos o mal com o mal, a vingança com a vingança, o ódio com o ódio, porque a exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria. É o nosso ego, né? É o nosso ego que nos faz isso. O que é tido como justiça, e por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas, que é o que nós vivemos no dia a dia. Nós acreditamos nisso, vivemos essas paixões e representamos no nosso comportamento diário essas crenças. Aí eu grifei: por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse: retribui o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esse ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança. E não compreende, porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, eu vou trabalhar em cima dessas duas propostas de Kardec para nós desenvolvermos o assunto. Por quê?
que se preconizava o olho por olho, dente por dente, e a gente insiste em cultivar esses valores até hoje. E por que Kardec disse que a gente faz isso e fez isso? Porque a gente não consegue ultrapassar o presente. Ele está nos remetendo para um fato que é da nossa vida cotidiana, mas que também a gente não assimila, que é a vida eterna, né? Nós não nos vemos como espíritos eternos, nós nos vemos como corpo físico, que porventura tem uma alma aí, uma coisa esquisita, mas é diferente, né? Não é o espírito que encarnou para vivenciar uma experiência terrena numa caminhada evolutiva. É um corpo que tem uma alma estranha, tanto que, mesmo no meio espírita, com alguém pode experimentar, você fala em morrer, o cara já bate na madeira 3 vezes. Mas você diz, mas não é espírita, né? É estranho, tem medo de morrer? Mas como pode ter, né? Que coisa engraçada isso. E aí, para não parecer que Jesus veio preconizar que a gente vivesse como uns bobocas, ele estava preconizando o amor, né? Então, todas as parábolas cristãs têm um conteúdo muito importante para transmitir um conceito e não um comportamento. Então, peguei Mateus, capítulo 10, versículo 16, e ele diz assim, Jesus falando, eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Jesus não preconizou que todo mundo fosse boboca, não. Ele preconizou assim, vamos quebrar de vez o ciclo da violência, do ódio, do rancor, da vingança e vamos estabelecer o reino do amor. Essa era a proposta, mas não mandou ninguém chegar. E ele disse mais, ainda em Mateus 10, cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. A gente vai ver isso um pouco aqui. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. E diz mais, no versículo 19 ele diz, quando fordes presos, não vos preocupeis, nem pela maneira como haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento, vos será inspirado o que haveis de dizer. Ele já estava falando sobre mediunidade, né? Sobre nossos protetores espirituais. Então, ele está antecipando um conceito que deveria ser de domínio nosso, né? Espíritas, naquela época, e a gente tem dificuldade de assimilar. Então, vamos ver um pouco essa história, né? Vamos dar um passo atrás, vamos dar uma retrocesso na história, né? A gente tem notícia de códigos humanos escritos 5.000 anos atrás, né? Ali na região da Mesopotâmia, mas particularmente em Ur, na Caldeia. Então, nós temos registros escritos, né? Então, por exemplo, antes do Código de Hammurabi, que é mais famoso, Ur-Nammu, que era o rei fundador de Ur, 2112, 2095 a.C., então nós estamos falando há 4.000 anos atrás, ele preconizava nas tabuletas leis e códigos de vida para Ur, na Caldeia. E importante que o que ele escreveu era baseado na lei de Talião. A lei de Talião é a lei da olho por olho, dente por dente, né? Você devolve na mesma moeda. Então, nós vamos ver que isso está há mais ou menos 4.000 e poucos anos, era a crença dele. Vem Hammurabi, que escreveu o código dele em 1772, é um conjunto de leis criadas pela Hammurabi, rei da Suméria, né? Da primeira dinastia babilônica, também ali na região da Mesopotâmia. A gente tem que ter clareza que aquela região toda do crescente fértil, né? Jordânia, Israel, Síria, Iraque, Irã, aquilo era um berço da humanidade. Então, o conhecimento permeava aquelas civilizações, aqueles grupos, aquelas tribos todas, né? É também um código baseado na lei de Talião. E vem Moisés, 1560 a 1540 a.C. Então, nós estamos falando aí, até Jesus nascer, que a gente passou 4.000 anos acreditando nisso. Vamos pegar um pouco o pedaço, né? Hammurabi, peguei alguns trechinhos da lei, do código,
Se um homem furar o olho de um homem livre, furar-se-á um olho. Era a lei de justiça. Furou meu olho, furei seu olho. Se ele fura o olho de um escravo alheio, ou quebra um membro ao escravo alheio, deverá pagar a metade de seu preço. Isso tem 4.000 anos. Moisés veio e disse: aquele que ferir seu pai ou sua mãe será punido de morte. Aquele que ferir um dos seus concidadãos será tratado como o tratou, receberá fratura por fratura e perderá olho por olho, dente por dente. Você vê que o conhecimento de Moisés está alinhado com todo aquele conhecimento da região, né, da Mesopotâmia, do Fértil Crescente. Naquela época, a gente vivia 30 anos, quiçá velhinho, 30 e poucos anos. Então, em 4.000 anos, a gente reencarnou e desencarnou aí umas centenas de vezes. Uma centena de vezes, com a certeza que a justiça é olho por olho, dente por dente. Então, nós passamos um período enorme da nossa vida evolutiva reencarnando e encarnando na crença de que olho por olho, dente por dente é o sentido de justiça. E aí vem Jesus e muda tudo. Como era o sacrifício? Como é que nós buscávamos a felicidade, né? Nós estamos com uma angústia, nós temos um problema de saúde, nós temos um problema na família, todos esses dramas que nós vivemos nas nossas encarnações, como que se fazia naquela época? Oferenda aos deuses. Né? Nós sacrificávamos um cordeiro, sacrificávamos um boi. Então nós temos aqui uma escultura de Roma, e eles fazendo, né, pagãos ainda, fazendo uma oferta aos deuses para ter benefícios e alcançar a felicidade. E temos em Israel já Deus único, mas fazendo oferendas também no templo para que Deus os contemplasse. Então a nossa vida era olho por olho, dente por dente, e se alguma coisa não estava bem, a gente matava uma pomba, aí se o problema era muito grande, matava um carneiro, né? Se o problema era enorme, matava um boi. Então a gente, né? E Deus avaliava, olha o Deus como é que ele era, né? Se o seu tributo fosse elevado, você tinha maiores benefícios. Se o seu tributo fosse uma pombinha só, você ganhava só um. E aí vem Jesus e faz o maravilhoso Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha é um dos trechos mais lindos do Evangelho. E aí o que Jesus diz? Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os sedentos de justiça. Bem-aventurados os que são aflitos. Puxa vida, é um contraponto com tudo que a gente preconizava. E por que essa diferença brutal? E o que acontece? Por que era assim e Jesus muda de forma tão complexa? E aí eu vou pegar um capítulo 2 do Evangelho, uma passagem de Jesus, em que ele é levado a Pilatos, né? Eu gosto muito desse trecho, porque esse trecho é basilar para nós entendermos todo o processo da doutrina. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Está em João, né? É um diálogo com Pilatos, ele está se remetendo à vida eterna, à vida espiritual. E aí Kardec faz um comentário a esse capítulo 2, basilar. Kardec diz, preste atenção, isso são palavras de Kardec. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta da humanidade. Então, a nossa meta é a vida futura, não é a vida material agora, é a nossa vida espiritual. Devendo constituir objeto das maiores preocupações, não é o que a gente vê, né? Do homem na Terra. Aí Kardec complementa, todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. E aí eu grifei, com efeito, sem a vida futura,
sem essa crença firme de que somos espíritos imortais, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Então, tudo faz sentido dos ensinamentos morais de Jesus, porque ele não mirava a vida presente, a vida material, ele mirava a nossa vida futura, a nossa vida como espíritos que somos e que vamos sobreviver à morte do corpo físico. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreende ou os considera pueris. Então, quando Jesus diz dá a outra face, aquele que acredita na violência e na vingança como processo de solução de qualquer problema, coisa sem sentido, né? Não tem sentido, mas se você considera que você está aqui numa passagem temporária, e vocês vão ver como isso é verdade. Jesus apareceu a Maria Madalena e outras mulheres que visitavam a tumba. Está em Mateus 28. Maria Madalena viu Jesus, depois de crucificada, ela viu, falou com ele. Então ela não tinha nenhuma dúvida daquela afirmativa que Jesus fazia de que a vida nossa é eterna, que nós perdemos o corpo físico, mas não continuamos mais vivos do que nunca. Depois disso, Jesus apareceu aos discípulos no caminho de Emaús. Jesus também aparece no meio de todos os seus apóstolos, incluindo Matias. Paulo, em sua carta aos Coríntios, relata ainda mais aparições. Apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim. Então, quando Paulo fala sobre Jesus, sobre vida eterna, ele não tinha nenhuma dúvida. Jesus tinha sido crucificado de forma brutal e cruel, e ele conversou com Jesus, ele dialogou com Jesus, ele esteve com Jesus. Estevão é o primeiro mártir do cristianismo, né? Paulo de Tarso, leva Estevão ao julgamento no Sinédrio, ele é considerado culpado e a pena é lapidação, matar por pedradas, morte dolorosíssima. A sentença final foi a morte por apedrejamento. Após quase 12 meses, período em que Estevão foi mantido em regime carcerário, né? Ele é levado ao Sinédrio, é condenado, né? Saulo conduz todo esse processo. No dia marcado para o apedrejamento, foi conduzido às proximidades do altar dos holocaustos, no templo. Apresentava equimoses nas mãos e nos pés. O passo tardio demonstrava cansaço. Esse é do livro de Emmanuel, há 2000 anos. A barba estava crescida e maltratada. Após a leitura das acusações, antes de pronunciar a sentença, Saulo perguntou-lhe se ele estaria disposto a abjurar, conservando a vida. Uma oportunidade, né, de não morrer apedrejado. A resposta desassombrada do moço de Corinto foi de que nada no mundo o faria renunciar à tutela de Jesus. Morrer por ele significava uma glória. O tumulto foi geral. Fariseus exaltados o arrastaram, puxaram-no pela gola, e não fosse a intervenção enérgica de força armada, ele seria estraçalhado pela multidão furiosa. Com o auxílio de um legionário romano, recompôs as vestes sujas e rotas acima dos rins para não ficar inteiramente nu. Algemado a um tronco com os pulsos sangrando pela grosseria dos soldados, sob o sol abrasador das primeiras horas da tarde, começou o apedrejamento. Os executores da sentença eram os representantes das sinagogas, das cidades que convergiam ao templo. Despiram seus mantos brilhantes e enfeitados, entregando-os a Saulo. Eles se esmeraram em poupar a cabeça do condenado, a fim de que o espetáculo durasse mais tempo. Estevão pensa em Jesus e ora. O peito se cobre de ferimentos e o sangue flui abundantemente. Ele se recita o Salmo 23 de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí eu vou fazer uma reflexão sobre Estevão, né? Aqui é Estevão, à minha esquerda, à nossa esquerda, sendo apedrejado.
de forma tranquila. E nós espíritas, aqui um centro espírita, numa sessão de desobsessão, fazendo uma psicografia. Qual a diferença? Porque Estevão foi para o martírio com a maior tranquilidade, com a maior paz, com a maior calma, e ainda pede que perdoem aqueles que estavam apedrejando ele, e a gente tem, às vezes, dificuldade imensa de dar pequenos testemunhos da nossa fé. Qual a diferença? Estevão era muito mais valente do que nós? Qual é a resposta? Estevão esteve com Jesus. Ele sabia da vida eterna. Ele não sabia, diferente de nós. Ele tinha certeza. Então ele falou assim, perdeu o corpo físico agora, essa é mais uma das encarnações, vou ter diversas outras encarnações pela minha vida, essa ou outra, injustiça ou não injustiça, o que vale é o meu amor por Jesus, o que vale é a lei de verdade que ele me trouxe. Então ele vai tranquilamente, desencarna de forma brutal, aliás, todos quase apóstolos morreram de forma brutal, né? Moisés foi crucificado de cabeça para baixo, uma morte violentíssima, e em paz, rindo, né? Então a gente vê a história, está na história, não estou contando, dos primeiros cristãos indo para a arena em Roma, com os leões, e entravam impassíveis, sorrindo, rezando, e morriam ali, alegremente. E a gente, às vezes, para dar um pequeno testemunho da nossa fé, nós claudicamos. Qual é a diferença? É porque naquela época ninguém tinha dúvida, tinha uma certeza absoluta sobre a vida eterna. É que Kardec fala sobre os ensinamentos de Jesus. É a certeza de que essa vida temporária do corpo físico não significa nada para nós. Ele tinha, Estevão tinha essa certeza absoluta, como todos os outros cristãos que deram seu testemunho maravilhoso nas arenas. E nós, apesar dessa certeza, apesar dessa capacidade de contato mediúnico com a espiritualidade, recebermos livros maravilhosos, conselhos, a gente na hora H, será mesmo? Né? Na verdade existe uma dúvida. E a gente acredita, qual é o nosso valor? E aí eu cito o exemplo da bilheteria. Bota um filme de vingança para ver quanto é que dá de bilheteria. Porque a população acredita nisso. Os valores ainda são da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. As 3 revelações, né? A nossa evolução vem a partir de revelações. Moisés, Jesus, a doutrina espírita. Isso do livro Consolador, questão 271, psicografado por Chico, ditado por Emmanuel. Moisés trouxe a missão de justiça. Ele estabeleceu a lei, ele ordenou, né, uma ocasião que ainda era muito indisciplinada, um momento de vida da humanidade muito complexo, dentro de uma tradição de morte. A gente viu 4.000 anos, né? Isso vem o Namur, Hammurabi, Moisés, todo mundo acreditava na lei de olho por olho, dente por dente. Jesus rompe esse conceito. Então Moisés trouxe a missão de justiça. O Evangelho é a revelação insuperável do amor. Jesus propõe uma outra noção de comportamento e conhecimento. Só o amor constrói. Só a caridade, a benevolência, a indulgência. E o Espiritismo, a sublime tarefa da verdade. O que o Espiritismo faz? Ele descortina toda essa fenomenologia nossa da convivência, nós encarnados, nós desencarnados, de forma clara, transparente, cristalina, né? Está aí a todo momento. As mesas girantes, no princípio, eram um grande espetáculo, né? As irmãs Fox, nos Estados Unidos, iam para fazer show em teatro, né? As mesas girantes em Paris eram um soirée, né? Era uma grande diversão, as famílias se encontravam para se divertir, então aquilo não significava nada. Então existiu toda a fenomenologia do século XIX, antes de Kardec e depois de Kardec. Kardec, ao se reunir, a primeira médium que ele se encontra, a senhora Pleine Maison, depois as irmãs Baudin e a senhora Girardin, e aí os circunstantes, as pessoas que frequentavam essas soirées,
ficaram muito chateadas, porque o Kardec acabou com as perguntas frívolas e fúteis. Ele passou a desenvolver metodologia, as perguntas tinham um caráter científico, esclarecedor, e aí nasce o Livro dos Espíritos. Então, você vê o seguinte, até nesse momento importante da humanidade, em que a espiritualidade estava se manifestando de forma intensa através de fenômenos físicos, que era uma grande diversão. Irmã Fox foi uma grande diversão nos Estados Unidos, as mesas girantes em Paris era uma grande diversão. Kardec pega e metodologiza, cria métodos de análise, de codificação e cria a doutrina espírita, né? Então nós temos uma semelhança muito grande. O Evangelho de Jesus, o amor e a vida eterna passaram a ser o caminho. A partir de Kardec, a vida espiritual passou a ser a nossa meta e o único sentido da nossa existência. Isso, diz ele, não é bem verdade, né? Nós não nos comportamos assim. Para nós, isso não é a verdade absoluta. Eu tenho um caso concreto, eu tenho uma amiga de trabalho, há muito tempo atrás, e ela era espírita também, médium, trabalhava num centro espírita. E ela fazia umas perguntas, tinha umas dúvidas. Eu falei, estranho, né? Porque o médium pressupõe que você estuda muito a doutrina, que você se atualiza e tal. E ela fazia aquele início da palestra, né? Parecia dívida, não parecia dúvida, né? Ela fazia umas perguntas, eu falei, caramba, para um médium, o médium não pode ter essas dúvidas e tal. Ela falou, eu queria te perguntar uma coisa e tal. E um dia nós estávamos conversando antes do almoço e ela perguntando umas coisas, eu falei, vem cá, o nome dela, ela se chama Leila. Leila, me responde com muita clareza e sinceridade. Você acredita em vida eterna? Ela parou, fez silêncio, falou assim, eu tenho dúvida. Eu falei, então, você é médium? Recebe? Então, o seu caso é psiquiatria, né? Porque se não acredita em vida eterna, é psiquiatria. Porque quem não acredita em vida eterna e incorpora, né, um espírito comunicante, faz psicografia, psicofonia e tal, é maluca. Então, mas essa é a nossa realidade. Nós convivemos nesse meio, a gente não tem uma certeza absoluta que isso é verdade. Será que esse negócio de vida eterna existe mesmo? Então, a gente vai nessa... E você vê que isso já tinha sido esclarecido, porque se você pegar a filosofia socrática, né, Sócrates, que muda toda a filosofia, né, tem antes de Sócrates e depois de Sócrates. Ele diz o seguinte, que a realização humana, ou seja, a felicidade, aquela felicidade que a gente buscava lá no tempo de Moisés, oferecendo sacrifício aos deuses, ela só pode ser construída a partir da busca da verdade e da prática do bem. Isso peguei numa dissertação sobre filosofia, uma dissertação de mestrado do Russelino. Então, Sócrates ele já tinha percebido isso. Sócrates é antes de Jesus. Ele já tinha percebido, só tem caminho da felicidade pelo amor. E o que Jesus estabelece para nós é o seguinte, é pelo amor que você vai ser feliz. Porque o que nós ansiamos, o que nós buscamos é sermos felizes. E nós só nos libertamos desse mundo de provas e expiação assim. No que nós acreditamos, nós espíritas? A reencarnação é o meio de que dispormos para alcançar a perfeição. Perfeito, né? Nós somos espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes, seremos todos espíritos puros e vamos nos depurando e nos aprimorando moral e intelectualmente, encarnação após encarnação, encarnação após encarnação. Cada encarnação nós incorporamos uma persona, desenvolvemos alguns conhecimentos pessoais, sejam morais, sejam intelectuais, e vamos evoluindo, né? É a misericórdia infinita de Deus que nos permite 70 vezes 7. Erramos, continuamos, recuperamos. Esse é o meio de nós chegarmos à perfeição. Nós temos certeza, né, da onipotência, onipresença de Deus. Deus é soberanamente bom e justo. Sabemos que reside, o que vivemos hoje está baseado no que fizemos no pretérito. Então, as nossas experiências pessoais, cada um de nós, nessa vida,
nossos desafios, seja de qualquer natureza, são decorrentes do que fizemos em vidas passadas. São decorrentes das nossas atitudes, pensamentos, atos em vidas pretéritas. Sabemos da doutrina espírita que nada acontece por acaso. Então, cada um de nós tem uma experiência pessoal para aprimorar o seu crescimento, que é a primeira frase que eu coloquei, né? É a reencarnação para buscarmos a perfeição. Então, cada um de nós tem uma necessidade de aprendizado diferente do outro, tem uma dívida diferente do outro. Então, somos submetidos a necessidades diversas, a aprendizados diversos. Uns desenvolveram uma competência, uma capacidade, outros não desenvolveram. Uns sempre foram muito orgulhosos e reencarnam numa posição muito humilde para combater aquele orgulho exacerbado. Usaram o dinheiro em vidas passadas de forma totalmente irresponsável, vêm sem recursos nenhum materiais para aprenderem a valorizar. Então a gente vai sofrendo ajuste nessa caminhada. E sabemos mais o seguinte, que somos espíritos imortais, que transcendemos a morte do corpo físico. Então eu sei que quando eu perder esse corpo físico, continuarei vivendo mais vivo do que eu estava agora, porque o corpo físico é visto como um cárcere, um limitador da minha capacidade de agir e de pensar. Aí disse, puxa, a gente acredita mesmo nisso? Está na base doutrinária, né? Todos os livros que a gente estuda e está no ensinamento de Jesus estão baseados nisso, na vida eterna, na justiça de Deus, na reencarnação como instrumento do nosso aperfeiçoamento. Se a gente acredita muito nisso, por que tanta angústia no mundo moderno? Mesmo no meio espírita, por que ficamos tão angustiados? Eu sou eterno, nada acontece por acaso, Deus é soberanamente bom e justo, não me desampara jamais. Essa encarnação é só mais uma de milhares de encarnações que eu já tive e vou ter. Por que a gente fica com tanto medo, tanta incerteza, tanta insegurança, tanto temor? Será que a gente acredita nisso? Será que esses são os valores que nós cultivamos de fato? Será que nós estamos como Estevão, que tinha certeza da vida eterna e foi apedrejado em nome de Jesus porque ele sabia que aquilo era só uma passagem? E aí Kardec, no mesmo capítulo, no item 8, ele fala: somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Na verdade, a gente está sempre lidando com isso, amor próprio e ego, né? É isso que nos incomoda. Daí sumiu. Daí vem o repetirmos incessantemente, lançai adiante o olhar. Adiante é vida futura. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, transcender a vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. E aí esse sentido, vamos botar no sentido prático, né? Cada um de nós tem uma necessidade de experienciar um aprendizado. Cada um de nós tem uma necessidade. Vamos pegar um caso bem simples e objetivo para nós exemplificarmos essa nossa vida. Vou pegar um exemplo boboca. Eu fui, por acaso, vamos supor, hipótese, fumante inveterado. Fumei desbragadamente, morri de câncer de pulmão. O que acontece? Quando eu danifico o meu corpo físico, inevitavelmente eu danifico o meu corpo espiritual, meu perispírito, naturalmente. É uma consequência direta, né? É bionívoco. Então, eu desencarnei com câncer de pulmão por irresponsabilidade minha e danifiquei irreversivelmente aquele meu perispírito. Ele está maculado. Nós sabemos que o perispírito é a matriz biológica da formação do novo corpo. Então eu vou ter que reencarnar para continuar minha caminhada evolutiva. Nasci, criancinha, no berço, lindo, né? Toda criancinha lindinha, a gente, né? Os pais acham maravilhoso. Diagnóstico médico, câncer de pulmão.
Aí você diz, que injustiça. Uma criancinha inocente, mal nasceu e tem câncer de pulmão? Como Deus é injusto? Deus não é injusto. Ele, espírito imortal, na sua caminhada, se suicidou pelo tabagismo, adquiriu um câncer de pulmão, destruiu a tessitura perispiritual, danificando as matrizes do seu pulmão, reencarna, criancinha, câncer de pulmão. Justiça perfeita. O único responsável é ele. Está no seu processo de aprendizado. Vai sofrer bastante aquela criança. Os pais que têm algum compromisso com ele também sofrerão. É a parte do reajuste. Então não tem nada por acaso, nada acontece porque caiu do céu só cai chuva. É tudo bem engendrado. Deus, na sua misericórdia infinita, não deixa nada solto, não tem nada solto. E essa certeza deu uma travadinha. Bernardo, deu uma travadinha. Dá um clique aí para... Por favor. Bota representar slide um instante aí em cima no PowerPoint. São coisas da tecnologia, às vezes quando tem... agora piorou mais. Agora ficou 0. Agora ficou pior. A gente pensou que não podia piorar. Piorou um pouco mais. Tá legal, eu espero. Então, continuando, não tem importância. A gente está com o fio da meada construído. Então, nosso processo de vida, como que nós mudamos a nossa atitude? Quando nós mudamos nossos valores. Né? Esse caminhada toda que eu fiz com vocês e essa análise da proposta nova de comportamento que Jesus nos ofereceu de mudar do olho por olho, dente por dente, a vingança, o ódio, o rancor, pelo amor, né? Dar a outra face. A gente já viu que era uma metáfora absoluta, né? Porque ele diz, sede prudentes como as serpentes e humildes, né? Não me lembro exatamente o verbo. Simples como uma pomba, esperto como uma serpente. Então ele não estava dizendo para a gente, deixa o mundo fazer o que quiser de você. Não estava dizendo isso. Mas não pague na mesma moeda. Não pague olho por olho, dente por dente. Pague por amor. Então, quando a gente lê o Evangelho, se a gente não tiver essa certeza das consequências da nossa atitude hoje, no futuro, então, hoje, nós aqui estamos construindo a nossa próxima vida futura, a nossa próxima encarnação. Nós estamos construindo hoje, porque é através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas atitudes. Estamos ressarcindo dívidas do passado e essa certeza absoluta que nós temos de que somos eternos é que nos dá tranquilidade. A maior angústia do ser humano, pode deixar que eu piloto aqui, a maior angústia do ser humano é a morte. Mas a morte do corpo físico, né? Então, o que Jesus nos propôs, já está lá. É o círculo virtuoso, eu estou monitorando aqui. É o amor, a benevolência, a indulgência e o perdão. Isso é um círculo virtuoso que nos liberta. Nos liberta definitivamente, porque vocês percebem que o que nos escraviza ao outro é o ódio, é a vingança. Você só pensa naquilo. A gente, quando se dedica a essa tarefa de odiar, de ter raiva, você fica mais imantado ao outro do que quando você ama. Você fica prisioneiro a um grilhão. Nosso querido Chico diz, o amor não prende, liberta. Ame porque isso faz bem a você. Não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. É essa doação, né? É a caridade. Por isso que o lema doutrinário é fora da caridade não há salvação. É o doar permanente que nos liberta. A nossa transcendência, isso eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2 também, item 5, a perda do menor dos seus bens causa-lhe, a perda para nós, né? Nós, causa-lhe pungente mágoa. Qualquer coisinha.
Até perder em sorteio a gente fica chateado, amargurado. Por que você está triste? Perdi no sorteio. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, né? Aquele carro que eu queria comprar, não consigo. A vida é uma droga. Uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou vaidade feridos, são tantos outros tormentos que fazem sua vida uma angústia perpétua. É isso, a nossa vida vira uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Kardec nos coloca isso no item 5, porque é isso que nós fazemos na nossa vida. Tudo nos amargura, tudo nos chateia, as coisas mais simples, né? E eu brinco muito isso, você conversa assim, puxa, hoje está quente para burro. Verão, né? Não podia estar diferente. Aí chove, mas está chovendo. Choveu, esfria um pouco, né? E a gente está sempre reclamando, né? É a insatisfação permanente. Então, a reflexão final para nós, espíritos encarnados, é essa. Por estarmos imersos na vida material terrestre, e estamos, né? Mergulhamos de cabeça, é a nossa missão, estamos necessariamente submetidos aos impositivos biológicos e psicológicos próprios do aparelho carnal. Fome, sede, uma opção de necessidade que a matéria nos gera, voltado à manutenção da sobrevivência física no planeta e à interação social e afetiva com nossos companheiros de viagem. Percebe isso aqui? O que é que nós somos? Companheiros de viagem. Estamos aqui nesse barco, nesse momento, né? E nós temos o nosso karma individual, mas nós temos o nosso karma coletivo. Então nós não estamos aqui reunidos hoje na casa de Abel Sebastião de Almeida por acaso, temos um karma coletivo com essa casa, temos um compromisso com a doutrina. Pelo fato dessa passagem material, né? Dessa vida que nós estamos tendo, ser significativamente complexa e desafiadora, estamos por ela de tal forma enredados e absorvidos que muitas vezes esquecemos-nos de nossa natureza essencial. É isso que eu queria fazer essa reflexão com vocês, né? Nós somos quem? Nós somos espíritos imortais a caminho da luz. Essa vida é passageira, esse corpo é temporário, serve única e exclusivamente para um processo de aprendizagem nessa etapa evolutiva, só isso. E a gente não pode esquecer disso, porque essa é a verdadeira diretriz de vida. Senão, a gente fala, como eu vejo, fico muito irritado, assim, eu e meu espírito. Eu falei, cara pálida, você é o espírito, eu e meu corpo, né? Que você carrega, arrasta pela terra aí para um lado para o outro. Absorvido, muitas vezes esquecemos-nos de nossa natureza essencial. Essa é a nossa natureza essencial. É como se o nós, nessa circunstância, ao invés de encarnar num corpo físico, quer dizer, em vez de nós vermos que nós, espíritos imortais, encarnamos no corpo físico numa etapa evolutiva, nós nos deixamos encarnar pelo corpo. O corpo passa a ser o nosso mestre, é o contrário, abdicando desastrosamente de nossa hegemonia e submetendo-nos a contingências de uma realidade passageira. Então, a gente, inclusive, toma a nossa vida como a única realidade existente. Ela não é. Ela é só uma faceta da nossa caminhada. É só isso, mais nada. E nós não somos isso, aquilo ou não, porque nós, ao reencarnarmos, temos necessidade de crescimento. Então, eu encarnei hoje num corpo masculino, amanhã eu vou reencarnar num corpo feminino, hoje eu nasci no Brasil, amanhã eu nasço não sei aonde, né? Inclusive você vê essas besteiras, né, que a gente ouve aí dizer, eu detesto, sei lá, detesto o argentino, amanhã vai estar encarnado lá, né? Vai ser um portenho daquele, cage, não sei o quê. Caramba, então nós estamos aqui, é um papel temporário, é só esse. O que nós temos que aprender? Isso é que é importante. O que Deus nos reservou como oportunidade de aprimoramento, de aperfeiçoamento? Quais são as nossas mazelas
morais, intelectuais que nós viemos curar nessa vida. Isso que nos norteia na nossa caminhada. E essa certeza, eu sou eterno, Deus é soberanamente bom e justo, nada acontece por acaso, essa é só mais uma encarnação das milhares que eu tive. Por que tanta angústia? Por que tanto sofrimento? Por que tanto apego a poder, a dinheiro, a status? Não me chamou de doutor. É mesmo? Mas você é o quê? Você é nada, não? Então, a gente tem que ter essa consciência de quem somos, para onde nós vamos, da onde nós viemos. Quando nós soubermos que viemos de milhares de encarnação num processo de crescimento, que estamos colhendo o que plantamos no passado, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, e estamos construindo um futuro, que eu espero brilhante, porque a doutrina espírita nos permite um conhecimento de vida inigualável. Nem os iniciados do Egito sabiam tanto quanto nós sabemos hoje. E que Jesus, nosso meio amado mestre, ampare vocês hoje e sempre. Obrigado.